Com mais de 2 bilhões de fiéis ao redor do mundo, o cristianismo é, sem dúvida, uma das maiores religiões da Terra. Mas você já se perguntou por que existem tantas vertentes? Hoje, vamos explorar as principais denominações cristãs, desvendando suas particularidades, histórias e como elas compartilham uma base comum, mas com abordagens distintas. Vamos começar pelos batistas, uma denominação que coloca grande ênfase no batismo por imersão. Ao contrário de muitas outras vertentes cristãs, os batistas acreditam que o batismo deve ser uma escolha consciente, um ato feito por aqueles que já experimentaram uma transformação espiritual. Em outras palavras, para eles, o batismo é uma declaração pública de fé e não algo que define automaticamente uma pessoa como cristã. Os batistas têm suas raízes fortemente estabelecidas no sul dos Estados Unidos, onde a independência das igrejas locais é altamente valorizada. Cada igreja é autônoma, decidindo suas próprias práticas com base na interpretação da Bíblia. Embora a estrutura organizacional seja flexível, o foco sempre está em um relacionamento direto e pessoal com Jesus, mais do que nos rituais ou na instituição. Além disso, muitos batistas são conhecidos por seu forte envolvimento com a comunidade, promovendo ações de caridade e obras sociais. Para eles, a fé deve ser expressa por meio de atitudes concretas de amor e compaixão pelo próximo. Agora, vamos mergulhar na tradição anglicana, uma denominação que nasceu durante o tumultuado período da Reforma Inglesa. Quando o rei Henrique VIII decidiu romper com a Igreja Católica, a Igreja Anglicana surgiu como uma alternativa, mantendo muitos elementos da tradição católica, mas também incorporando aspectos do protestantismo. O resultado é uma igreja que busca equilibrar tradição, razão e escrituras. Dentro do anglicanismo, há uma grande diversidade de crenças e práticas. Algumas congregações podem se parecer bastante com a Igreja Católica, com liturgias formais e uma estrutura hierárquica de bispos e padres. Outras, no entanto, têm um estilo mais simples, com cultos mais próximos ao protestantismo. Essa mistura de tradição e modernidade torna o anglicanismo fascinante e flexível para diferentes formas de fé. Apesar das diferenças internas, a Igreja Anglicana tem um papel importante no cenário global, com igrejas em diversos países e uma longa história de influência cultural e espiritual. Os metodistas surgiram no século XVIII como um movimento dentro da Igreja Anglicana, liderado por John Wesley. Seu objetivo era reacender a chama espiritual da Igreja, promovendo uma fé ativa e cheia de vida. O nome metodista surgiu porque Wesley e seus seguidores acreditavam em seguir um método claro para alcançar a santidade. Os metodistas são conhecidos pela ênfase na santificação pessoal e na importância de uma vida espiritual vigorosa, guiada pelo Espírito Santo. O fogo presente em muitos de seus símbolos representa essa ideia de transformação espiritual e zelo pela justiça. Uma das marcas do metodismo é o compromisso com a justiça social. John Wesley acreditava que a fé deveria se manifestar em obras, ajudando os mais necessitados e lutando por um mundo mais justo. Até hoje, essa tradição é mantida por meio de projetos comunitários e ações sociais em todo o mundo. Os luteranos têm suas raízes no movimento da Reforma, iniciado por Martinho Lutero em 1517. Lutero se opôs à venda de indulgências pela Igreja Católica e defendeu que a salvação vinha exclusivamente pela fé, e não por obras. Sua postura desafiadora deu origem a uma das primeiras divisões dentro do cristianismo, levando ao nascimento do luteranismo. Para os luteranos, a certeza da salvação não está em nossas obras, mas na fé em Jesus Cristo. Eles acreditam que o batismo e a Santa Ceia são momentos nos quais Deus oferece sua graça de forma tangível. Na ceia, os luteranos creem que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes, proporcionando renovação espiritual para os fiéis. O legado de Lutero não se limita apenas à teologia.
A música sacra, especialmente os hinos, desempenha um papel importante no culto luterano, com muitas das canções cristãs mais conhecidas tendo origem nessa tradição. Os presbiterianos seguem a tradição reformada, baseada nos ensinamentos de João Calvino. Para eles, Deus é soberano e está no controle de tudo, inclusive da salvação. A teologia presbiteriana é rica em conceitos profundos, como o da predestinação, que afirma que Deus já determinou quem será salvo. A adoração presbiteriana é marcada pela reverência e pela ordem. Seus cultos são planejados para destacar a importância do estudo das Escrituras e da reflexão teológica. Cada detalhe ele tem um propósito, e a pregação é vista como um momento essencial para o crescimento espiritual dos fiéis. Os presbiterianos são frequentemente associados a uma forte ênfase no estudo teológico e bíblico. Eles são conhecidos por seu zelo em compreender profundamente a palavra de Deus e aplicá-la em suas vidas cotidianas. Apesar de todas as suas diferenças, os protestantes compartilham uma crença essencial. A Bíblia é a autoridade máxima. Essa visão foi um dos pilares da Reforma Protestante e ainda é o que une as diversas denominações que surgiram desde então. Quando surgem divergências na interpretação das Escrituras, é comum o surgimento de novas vertentes, mas a essência permanece, a Bíblia como guia fundamental para a vida cristã. Hoje, você pode encontrar igrejas protestantes que variam de estilos altamente tradicionais a cultos modernos, com música contemporânea e espaços informais. No entanto, o compromisso com a centralidade de Cristo e da Bíblia é o que une essas diferentes expressões da fé protestante. Os católicos romanos formam a maior denominação cristã do mundo, com mais de 1,3 bilhão de fiéis. Eles acreditam que a igreja foi fundada diretamente por Jesus Cristo, com São Pedro sendo o primeiro papa. A sucessão apostólica que liga os bispos ao próprio Cristo por meio dos apóstolos é um dos fundamentos centrais da Igreja Católica. Um dos pontos mais importantes da fé católica é a Eucaristia. Para os católicos, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo por meio de um processo chamado transubstanciação, que permite aos fiéis comungarem diretamente com Jesus durante a missa. A Igreja Ortodoxa Oriental é uma das mais antigas tradições cristãs, que se separou da Igreja Católica há mais de 1000 anos. Os ortodoxos têm uma forte ênfase no mistério de Deus, acreditando que a essência divina é incompreensível para os seres humanos. O foco está na experiência mística e na união espiritual com Deus, alcançada por meio dos sacramentos e da liturgia. O culto ortodoxo é profundamente simbólico, com uma liturgia rica em detalhes, ícones e rituais que remontam aos primórdios do cristianismo. Para eles, o ato de participar da liturgia é uma forma de se conectar diretamente com o divino, tornando-se parte do mistério da fé. Apesar de todas as diferenças entre as denominações cristãs, o que as une é muito maior: a fé em Jesus Cristo. Cada vertente oferece uma forma única de vivenciar a fé, mas todas compartilham a mensagem central de amor, redenção e esperança. A diversidade dentro do cristianismo é um reflexo de sua expansão global, mas a essência da fé permanece a mesma ao longo dos séculos.